Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre vetores. Em física, por exemplo, a gente tem grandezas que podem ser representadas por um número, como temperatura ou massa de um corpo, enquanto que outras grandezas, como por exemplo, uma força ou velocidade, faz diferença para onde que ela está indo. Então a gente vai representar essas grandezas por setinhas. Vetores, então, a gente pode representar eles por segmentos de reta orientados, ou seja, setinhas. E uma setinha, ela dá três informações importantes para a gente. A direção que o vetor está, o sentido, que vai ser para onde ele está apontando, se é para esse lado ou para esse lado, e o comprimento aqui do vetor. Então, por exemplo, se a gente pega esses dois vetores, têm direções diferentes. Esses dois vetores, eles têm a mesma direção porque eles estão em retas paralelas. Então, eles têm a mesma direção, mas os sentidos são diferentes. Esse daqui está apontando aqui para a direita, para cima. Esse está apontando no sentido contrário, para a esquerda, para baixo. E aí, quando a gente tem dois vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido e também o mesmo comprimento, a gente diz que esses vetores são iguais. Certo? Essas duas setinhas representam o mesmo vetor. Uma setinha, ela tem um ponto inicial e um ponto final. E uma vez determinado um ponto inicial e um ponto final, fica completamente determinado um vetor. A primeira operação que eu vou definir vai ser a soma de vetores. Então, se a gente tem dois vetores, a gente opera a soma deles da seguinte forma. Primeiro a gente desenha uma setinha representando o primeiro vetor. Coloquei aqui o vetor roxo de novo. Depois a gente faz uma setinha representando o segundo vetor. Mas a gente vai fazer essa setinha com ponto inicial igual ao ponto final do primeiro vetor. Então aqui eu vou colocar essa outra setinha verde que vai representar o mesmo vetor da outra ali. E aí, a seta que vai representar a soma dos vetores vai ser a seta que tem ponto inicial igual ao do primeiro vetor e ponto final igual ao do segundo. Então, essa daqui, feita a lapiseira, é a soma dos dois vetores. A soma de vetores, ela vai satisfazer essas duas propriedades aqui. Ela vai ser comutativa e associativa. Então, aqui eu fiz o vetor roxo mais o verde. Se eu tivesse feito na ordem contrária, então se eu tivesse colocado aqui o vetor verde e somado com o vetor roxo, eu ia estar saindo do mesmo ponto e chegando no mesmo ponto. Eu ia chegar no mesmo resultado para a soma. E a soma é associativa também. Se eu somar três vetores, tanto faz começar a somar dos dois últimos ou dos dois primeiros. Então, por exemplo, se além desses dois vetores aqui, eu tenho um vetor rosa aqui, então eu vou fazer esse rosa mais o roxo mais o verde. Então, se eu fizer U mais V, eu vou obter esse vetor. E quando
quando eu somar esse com o verde, então esse aqui vai ser U mais V mais W. Agora, se eu fizer na outra ordem, se eu fizer primeiro o V mais W, eu vou obter essa seta aqui. E aí, se eu somo agora U com essa nova seta aqui, eu vou obter de novo essa seta aqui que representa o U mais V mais W. Tanto faz onde eu coloco o parênteses. Como eu falei lá atrás, se a gente tem um ponto inicial e um ponto final, a gente determina completamente o vetor. O caso do vetor que tem o ponto inicial igual ao ponto final, a gente chama esse vetor de vetor nulo. E denota ele por 0 com uma barrinha em cima. A mesma notação para a matriz nula. E esse vetor ele vai ter a propriedade de que, se a gente soma um vetor com um vetor que não sai do lugar, a gente vai obter o próprio vetor. E a mesma coisa, se a gente começa com o vetor nulo e depois faz o vetor V, a gente vai obter o vetor V. O vetor nulo, como ele tem ponto inicial e final iguais, a gente não consegue representar ele por uma setinha. E observem que ele não tem direção nem sentido. O comprimento dele é 0. Dado um vetor V, a gente chama de simétrico de V, denota por menos V, o vetor que tem o mesmo comprimento, mesma direção, mas ele tem o sentido contrário ao de V. Então, se esse aqui é o vetor V, por exemplo, eu vou pegar aqui, olha, mesmo comprimento, mesma direção. Certo? Eles estão em retas paralelas, então tem a mesma direção. E aí, o sentido contrário, se esse aqui está apontando para cá, esse vai estar apontando para cá. Então, esse aqui é o simétrico de V, ou menos V. E se a gente soma esses dois vetores, então a gente faz o vetor V, aí a gente faz o vetor menos V aqui, a gente retorna para o ponto inicial. Então, se a gente soma o vetor V com o simétrico, a gente obtém o vetor nulo. E a gente define a diferença entre dois vetores por somar um com o simétrico do outro. Vou definir aqui agora uma outra operação com vetores. Então, a multiplicação de um vetor V por um escalar alfa vai ser o vetor que a gente vai representar por alfa vezes V, que tem as seguintes características. Então, se esse número for 0, ou se o vetor for o vetor nulo, vai ser o vetor nulo. Agora, se o número é diferente de 0 e o vetor não é o vetor nulo, vai ser um vetor que vai ter comprimento igual a módulo de alfa vezes o comprimento de V, vai ter a mesma direção do vetor V e o sentido dele vai depender do sinal desse número alfa. Se o alfa for positivo, vai ter o mesmo sentido de V. Se o alfa for negativo, ele vai ter sentido contrário ao de V. Bom, se um vetor W ele pode ser obtido como um número vezes o vetor V, a gente diz que o W ele é um múltiplo escalar do vetor V. E aqui, pela própria definição, quando um é múltiplo escalar do outro, quer dizer que eles têm a mesma direção. Então, dois vetores eles vão ser paralelos se somente se um for múltiplo escalar do outro. Vou fazer agora alguns exemplos. Se a gente tem esse vetor V, então o vetor 2V, por exemplo, vai ser o vetor que tem a mesma direção, vai ter o mesmo sentido, mas vai ter o dobro do comprimento. O vetor meio V, por outro lado, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido, mas vai ter só metade do comprimento. E se a gente multiplica por um número negativo, então, por exemplo, quem que vai ser menos 3 vezes V? Ele vai ter a mesma direção, vai ter o sentido contrário, porque eu estou multiplicando por um número negativo, e o comprimento vai ser o triplo do comprimento do vetor V.
Nessa aula, então, a gente definiu o que é um vetor, a gente definiu a soma e o produto por escalar. E essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!